Estamos aqui para trabalhar a distância entre dois pontos e na fórmula nós temos que o segmento AB é igual a raiz quadrada de quem? De xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, que essa parte é definida também como a distância entre o segmento AB, que é igual a raiz quadrada de quem? De ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Que ΔX significa a distância entre o ponto xa menos o ponto xb e o ΔY significa a distância entre o ponto ya menos o ponto yb, ok? Para entendermos melhor, vamos aplicar um exemplo utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, ok? Vamos ver aqui nesse exemplo que diz assim: determine a distância entre os pontos dados. Que pontos são esses? A, 6 e 3, B, 2 e 4, certo? Temos também a letra B, né? Que é o ponto B, que é menos 2 e 5, e o ponto C, que é 0 e 0, ok? Então, nós temos aqui a fórmula da distância entre dois pontos, e nós temos os pontos aqui que a gente estava se referindo, que é a letra A, que é no A é 6 e 3 e no B é 2 e 4. Então, agora vamos substituir. Como que vai ficar? Vai ficar dessa forma, tá? D, a distância entre o ponto A e B é igual a raiz quadrada, tá? Não vou, depois eu estico a raiz do XA. Quem é XA? Vamos ver. É o X do ponto A. Quem é ele? 6. Então, vamos aqui, ó. Parênteses, né? Menos o X do ponto B. Quem é o X do ponto B? 2, tá aqui, ó. Fechou parênteses, elevado ao quadrado. Pronto, já substituí. Agora, vamos aqui para o Y. Quem é o Y do ponto A? O 3. Menos, né? Quem é o Y do ponto B? O 4. Então, ficou assim, ó. Elevado ao quadrado, aqui eu já estico, né? Pronto, agora substituindo, nós ficamos com essa substituição. Continuando, né, nosso exemplo, nós temos que a distância entre A e B é igual, vamos solucionar isso aqui, tá? É igual a raiz quadrada de 6 menos 2, 4 ao quadrado, mais 3 menos 4, menos 1 ao quadrado. Tá bom, ó, ficando assim, ó, menos 1 ao quadrado, certo? Vamos continuando aqui. Raiz quadrada vai ser 4 ao quadrado, 16, mais, né? Base negativa elevado ao expoente par, fica positivo. Então, 1 ao quadrado é 1, tá? Então, a distância entre o ponto, né? Aqui, ó. É a raiz quadrada de quem? De 17. Então, nós encontramos a distância entre o ponto AB é a raiz de 17. E assim aplicamos a distância entre dois pontos nesse exemplo aqui, ok? Nós temos aqui, né, a letra B com os seguintes pontos. Para B, né, os pontos menos 2 e 5, e para C, com os pontos 0 e 0. Então, vamos lá substituir. Então, a distância do AB é igual a quem? A raiz quadrada, né, que a gente já tinha feito anteriormente, de quem? Do XB. Na verdade, aqui vai ser o XB, porque a gente só coloca isso aqui quando os pontos forem A e B. Mas aqui nesse caso, os pontos aqui é o ponto B e o ponto C, tá? Só isso aqui que a gente vai, né, mudando aqui de acordo com os pontos que a questão vai aparecendo, tá? Só essa adaptação, mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Quem é o X do B? É menos 2. Aqui, ó. Menos. Quem é o X do C? É 0.
Aí eu coloco aqui, ó, substituir, ó. Mais da fórmula, ó. Quem é, né? Quem é agora o x, o y agora? O y do ponto B, 5. Menos. Quem é o y do ponto C? Nesse caso aqui é 0. Então, vamos ficar assim, ó, com essa substituição, tá? Então, aqui nós vamos fazer menos 2 menos 0 é menos 2 ao quadrado. Mais 5 menos 0 é 5 ao quadrado. Então, ficou dessa forma aqui. Aí, agora, base negativa elevada ao expoente par sempre dentro da raiz, viu? Por enquanto. É positivo. Então, 2 ao quadrado dá 4. Mais 5 ao quadrado dá quanto? 25, ok? Agora, nós temos aqui que a raiz quadrada de 29 é a distância entre os pontos. Na verdade, né, que a gente mudou aqui, lembra sempre disso. Os nossos pontos B e C, tá? Ó, B, C, porque aqui vai se adaptando de acordo com os pontos que a questão vai dando, ok? Agora, nós temos aqui a nossa letra C, que a nossa letra C é em forma de gráfico os pontos, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Identificar os pontos, aqui também é os pontos A e B. Vamos ver quem é no gráfico os pontos é A, é igual a quem? Quem é os pontos? Eu vou olhar, vou fazer a leitura do gráfico, vou fazer. Quem é o ponto A? No X, 1, 2, 3, 4, 5, negativo. Então, no X é menos 5. E o Y, o par do menos 5, 1, 2, 3, 4, 4. Então, nós temos aqui, ó, o ponto, tá? Eu vou fazer a leitura do gráfico e encontrar os pontos. Agora, quem é os pontos do B? Vou fazer também a mesma coisa, a leitura do gráfico. No X é o 2 positivo, tá? O par do 2 no Y é quem? 1, 2, 3, 4, 5 negativo, né? Então, fica assim, ó. Então, para me aplicar na minha distância entre dois pontos, eu tenho que procurar os pontos no gráfico e aí vou aplicar na fórmula, né, da distância entre dois pontos, que é dA igual a raiz quadrada, né, dos nossos pontos que estão aqui solicitados, tá? E aqui temos, né, a distância, né, a fórmula da distância, e aqui os pontos da letra C, que é menos 5 e 4, do ponto B é 2 e menos 5. Substituindo na fórmula, nós teremos quem é o x de A, menos 5, menos da fórmula, quem é o x de B, 2 elevado ao quadrado, tá? Mais, quem é o y de A? O y é esse sempre que fica aqui no segundo, é 4, menos da fórmula, quem é o y de B? Menos 5, coloca no parênteses por organização, tá? Ficando assim, ok? Aí, agora, nós vamos resolver essa parte aqui, ver quanto que dá, ok? Olhando aqui, vendo quanto que dá, sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá 7, né? Conserva o sinal, 7 negativo ao quadrado, mais sinais, né? Faz aqui a soma, dá mais, então, 4 mais 5, 9 ao quadrado. Então, fica dessa forma. Então, nós vamos fazer dA, né? DAB é igual a quem? A raiz é 7 vezes 7, 49, mais 9 vezes 9, 81. Aí, aqui nós temos a soma de 49 mais 81, tá? Que é a distância nossa, que é 130, tá?